Bom, queria dar boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sou o Sérgio Viana, gerente comercial e de marketing da Lusanova. Essa é a segunda edição do nosso Prato Cheio, um evento que foi criado para tentar trazer para o agente de viagem dentro desse mundo de lives, desse mundo de informações que tem aparecido na quarentena e que tem sido um bom canal de comunicação, tentar trazer uma coisa um pouco diferente do que tem sido feito. A gente tem pensado muito e avaliado muito como apresentar as informações. E hoje a gente traz não só o lançamento, o pré-lançamento da temporada de Europa 2021-2022, e a gente traz para brilhantar esse bate-papo o Francisco Ancona, que é um amigo meu de longa data, e vai se apresentar daqui a pouquinho. Mas eu costumo dizer que ele é o paulistano mais romano que eu conheço. Passa talvez mais tempo em Roma do que em São Paulo. É um fascinado por vinhos, por gastronomia, por artes. Então, ele conhece cada detalhezinho de Roma e vai trazer para a gente informações que, normalmente, nos circuitos ou numa viagem a passeio, numa viagem mais turística, a gente acaba por não conhecer. Coisas realmente, segredos e determinadas joias que Roma tem, e que o Chico, deixa eu te chamar de Chico, mas é que eu estou acostumado a te chamar de Chico, vai ser difícil chamar de Francisco, mas eu vou tentar, vai trazer para a gente. Está aqui com a gente também hoje o Daniel Marchante, que é o diretor executivo da Lusanova, diretor comercial da Lusanova, falando direto de Lisboa, também para comentar e para a gente poder bater uma bola sobre o lançamento da temporada 2021-2022, uma antecipação bastante grande em relação à data que normalmente a gente faz esse lançamento, justamente para que a gente possa trazer para os agentes de viagem e para os clientes uma oportunidade de fazer um planejamento com mais antecedência e com segurança dentro desse novo cenário que a gente está vivendo. Então, eu queria passar a bola para o Daniel, para ele começar falando um pouquinho do que vai ser a nossa temporada, e a gente vai conversando a respeito sobre as novidades e a forma de comercialização que a gente está trazendo para essa temporada 2021-2022 de Europa. Daniel, fica à vontade. Ok, muito obrigado, Viana, muito obrigado a todos que estão assistindo a este webinar, muito obrigado pela vossa presença. É o seguinte, a Lusanova entendeu que com a dificuldade e com esta crise do Covid-19 que está havendo em todo o mundo, a Lusanova entendeu antecipar aquilo que normalmente costuma fazer no período da ABAV, em setembro, que é o lançamento da programação para o ano seguinte. Esse ano nós decidimos lançar já em maio, agora, a partir desta semana, já vão poder ver no nosso site, no lusanova.com.br, já vão ter, portanto, um caderno preliminar com toda a programação, ou quase toda a programação, pelo menos a principal programação da Europa, os principais circuitos, já com datas para 2021, 2022, até março de 2022. E com uma vantagem, é que não vamos mexer no preço. O preço para 2021 será o preço de 2020. Por outro lado, portanto, esse caderno vai ficar disponível esta semana e logo também vamos poder disponibilizar as reservas online para poder começar realizando as reservas. Se por acaso, entretanto, não for possível realizar como reserva online, nós temos venda livre antecipada, ou seja, nós vamos confirmar todas as reservas, vamos confirmar todos os pedidos para circuitos 2021 e depois, daqui a algumas semanas, quando abrirmos o sistema de reservas online, nós vamos mecanizar, carregar todas essas reservas. Portanto, não há problema, é fácil. Se o vosso passageiro estava para viajar em maio, ou em abril, em maio, ou junho deste ano, e quer já marcar para o ano que vem, 21, já pode, sem problema nenhum, vai ter datas, vai ter o mesmo preço, sem qualquer problema. Também, se o passageiro, por alguma razão, quiser anular a sua viagem, até 15 dias antes da data da partida, ele pode anular, cancelar a sua viagem sem qualquer custo. Portanto, no momento, são as novidades. Dentro daquele princípio, tem funcionado muito bem no mercado brasileiro, que é remarque, não cancele, tem sido um êxito. Nós temos sentido, com muita alegria, que os brasileiros, os
passageiros brasileiros têm aceito muito bem esta ideia. Nós estamos dando cartas de crédito àqueles passageiros que tinham viagens para esse ano e que vão viajar no próximo ano, ou alguns ainda no final desse ano, agora, de 2020, porque temos ainda toda uma temporada. A nossa previsão é nós podermos iniciar a operação de Europa mais ou menos a 15 de agosto. Ainda não sabemos, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais à frente, mas, falando das cartas de crédito, tem uma vantagem. Nós estamos dando cartas de crédito em euros. O passageiro pagou euros, nós damos cartas de crédito em euros, para ele poder viajar no próximo ano. Mas, ainda sobre aquilo que é a operação, portanto, a nossa previsão, tudo está dependendo da abertura de fronteiras. Há muitas fronteiras que estão fechadas ainda, mas vão abrir nas próximas semanas. Os monumentos já começaram a abrir, restaurantes já começaram a abrir. Aqui em Portugal abriram esta segunda-feira, em toda a Europa estão abrindo. Também os hotéis estão se disponibilizando para começar a receber grupos. Portanto, lentamente nós estamos aqui na Europa no novo reinício, digamos assim, de uma nova situação, com mais segurança, com afastamento social, com todas aquelas necessidades de segurança sanitária que são exigidas, mas que as pessoas estão aceitando sem qualquer problema e com muita segurança. Só para terem uma ideia, a Lusanova já recebeu o selo de Clean and Safe, que é um selo do turismo de Portugal, mas que está a estender por toda a Europa. No fundo, é um selo que vai ser da União Europeia e que vai permitir garantir os hotéis que têm esse carimbo. Nós até nos próprios ónibus vamos ter que usar medidas que estão a ser ainda legisladas pela União Europeia, em que vão nos dizer quantos passageiros podemos ter a bordo, que medidas nós vamos ter de sanitárias de higienização do ónibus, que vão ser muito especiais, medidas a nível, por exemplo, do ar-condicionado. Ele vai ter que ser, os filtros do ar-condicionado vão ter que ser limpos com mais regularidade do que o habitual. Há todo um conjunto de coisas para quê? Para que o passageiro possa viajar com toda a segurança e vir para a Europa com todo o gosto. É isso que nós queremos, é isso que nós lutamos desde há 60 anos, que a Lusanova é a sua matriz, é a sua missão, são os seus valores, que é dar segurança ao passageiro para ele vir feliz viajar connosco para a Europa. Por um momento, acho que é tudo. O mais importante é relançar isso e é dizer, sobretudo, que essa semana, dentro de 2 dias, já vão poder ter todas as datas dos nossos circuitos da Europa de 2021 e os outros circuitos de todo o mundo. Até ao final de junho nós temos o compromisso de trazer também isso para a informação geral de todos os agentes. E quero só realçar o seguinte: agente de viagens é o principal para ser da Lusanova. Isso é fundamental. Vou passar ao Viana. Muito obrigado. Sem dúvida. Uma coisa, obrigado, Daniel. Uma coisa que é sempre bom a gente complementar. Hoje nós começamos o carregamento do folheto do preliminar da Europa 2021-2022 em nosso site. Eu acredito que talvez até o final do dia de hoje, mais tardar amanhã, nós já tenhamos isso publicado no nosso site. Mas o que é mais interessante, a Lusanova tomou uma decisão de publicar os programas conforme nós formos recebendo os preços e a garantia da manutenção do preço para o próximo ano. Ou seja, nós optamos por não aguardar ter toda a programação definida para aí sim lançar para vocês, mas não. O que temos pronto, já posso dizer que temos toda a parte de circuito ibéricos pronto, Portugal, Espanha, Itália, França, a gente já tem essa parte toda carregada, já, na verdade, programada com datas e a questão do preço garantido. E conforme forem entrando as novas programações, os novos circuitos, a gente vai carregando conforme a gente for recebendo. Então, quer dizer que, se você é agente de viagem, tem um cliente que fez um determinado roteiro conosco na temporada passada, ou estava planejado para fazer nessa temporada, e ele pretende remarcar para o próximo ano, e você não localizar aquele roteiro específico no nosso folheto, nos questione, mande a sua mensagem, que pode ser que ele ainda esteja em fase de carregamento e por isso não aparece. Então, o que a gente está tentando fazer é colocar as informações com a maior agilidade possível no site para vocês. Diga, Daniel. Então, só para Sérgio, muito bem, mas 2 situações importantes. Uma delas é que, se você tem um grupo, você é agente de viagens, tem um grupo e já quer ter uma cotação para o próximo ano,
pode-nos enviar que o nosso, embora aqui em Portugal e aí no Brasil nós estejamos a trabalhar em teletrabalho, mas a nossa equipa de grupos está funcionando, ou seja, todos os departamentos estão funcionando, nós podemos dar cotação com muita agilidade. Só para saberem também como novidade, nós estamos ultimando, e amanhã vai haver uma reunião também sobre esse tema, nós estamos disponíveis para lançar circuitos em minivans pela Europa, em alguns países, não em todos os países, para famílias, para amigos que queiram viajar de uma forma em que se sintam mais confortáveis, portanto, possam fazer, por exemplo, uma Itália em minivan, em Portugal nós já temos esse circuito, mas que possam fazer, por exemplo, um Paris, Londres e Amsterdã, que possam fazer cidades imperiais. Portanto, dentro de 2 semanas, até a final do mês, início de junho, vamos ter novidades sobre isso. Só isso que eu queria deixar por agora. Obrigado. Legal. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Zoom, e eu queria falar, uma pergunta da Helena Santos, e até eu queria até pedir para os participantes, nós temos no Zoom uma ferramenta de perguntas e respostas, diferente do chat. Eu, na verdade, não tinha visto aqui a pergunta porque estava focado nessa ferramenta de perguntas e respostas. Se puderem encaminhar as suas perguntas por essa ferramenta, que tem um Q e um A no Zoom, mandem por ali, porque a gente está fazendo o monitoramento mais rápido por ali. Mas a Helena está perguntando a respeito dos passageiros que sairiam numa viagem em abril, remarcaram para 5 de outubro conosco, e que se até 5 de outubro, tomara que não tenha nada, eu espero, confio, que até 5 de outubro não tenha nada e os clientes possam viajar sem problema. Ela está perguntando se é fato a questão de que eles têm até 15 dias antes da saída para remarcar ou cancelar, ou que seja, sem nenhuma multa. Daniel, se puder falar sobre isso. Sim, a questão é, sim, poder pode ser. Poder pode ser. A questão é, nós não queremos... Aliás, isso é, digamos, um pormenor fundamental para a operação da Lusanova. Nós não queremos transportar, não queremos que nenhum passageiro viaje insatisfeito. Ou seja, o passageiro que vem viajar connosco tem que vir satisfeito, alegre, contente, feliz por vir connosco e nada do contrário. Mas a questão é, nesse momento, a previsão é que a partir de 15 de agosto, o mais tardar 1 de setembro, se possa começar a operar na Europa. Nós estamos todo dia monitorizando, conversando com parceiros, com os nossos parceiros de todos os países europeus, inclusivamente também com associações que estão diretamente ligadas, associações europeias de turismo, por causa da questão da fronteira, se vai haver quarentena em algum país. Os países que estão em quarentena agora e que estão pedindo quarentenas agora já avisaram que até 15 de junho vão levantar essas quarentenas. Se não houver, tudo depende aqui de um fator, se não houver uma segunda vaga de Covid, porque agora nós aqui já estamos na baixa, né? Portanto já estamos baixando todos os planaltos, digamos assim, de pandemia está baixando. Se não houver segunda vaga, provavelmente, como eu digo, 15 de agosto, 1 de setembro, tudo vai começar. Se houver algo em contrário, nós, antecipadamente, normalmente com 60 dias de antecedência, daremos informação. Mas não há problema. Se o passageiro, 15 dias antes, não se sentir confortável, pode sempre cancelar sem problema. Ótimo, muito bem. Temos aqui uma outra pergunta da Bianca da Teltour, justamente sobre aquilo que a gente tocou, o assunto que a gente tocou ainda há pouco, sobre as medidas de segurança nos circuitos, redução do número de pessoas nos ônibus, higienização. Isso são questões que estão sendo ainda legisladas e, obviamente, o Daniel falou, a Lusanova já recebeu o selo Safe and Clean do Turismo de Portugal. Isso é o primeiro degrau, significa que nós já estamos nos adequando aos protocolos de segurança e higiene no que diz respeito às estruturas da Lusanova em Portugal, e ela vai ser, obviamente, repassada para os nossos ônibus, a forma que os nossos funcionários vão trabalhar, sejam guias, motoristas e tal. Isso é uma questão de ordem primordial para a Lusanova, sem sombra de dúvida. Como o Daniel falou, os passageiros têm que querer viajar conosco à vontade, e as pessoas têm que se sentir à vontade viajando, não precisam não, eu vou viajar obrigada, eu estou com medo do que está acontecendo e não quero. Não, na verdade, a Lusanova está aqui, obviamente, para falar sobre como vai retomar. É muito difícil, nesse momento, a gente colocar fatos reais de como vai ser colocado isso, porque não tem legislação ainda. A comunidade europeia está trabalhando nesse sentido, mas o que a gente pode fazer do nosso lado é já se preparar para, independente da legislação que for colocada, a gente, o mais rápido possível,
poder colocar em prática esses protocolos. Só complementando, Sérgio, o que se fala aqui a nível da União Europeia, a nível do avião, por exemplo, é contra a redução de lugares no avião. Já falam também que nos ônibus, em princípio, desde que hajam as condições normais. Mas, independentemente do que a União Europeia fizer, nós mesmos já nos estamos preparando para dar conforto ao passageiro, não ultrapassar, em princípio, os 35 passageiros por ônibus. Mais ou menos. Estamos numa fase ainda de escutar o que a União Europeia vai dizer, mas mesmo que não haja legislação, nós mesmos iremos tomar medidas para que não haja desconforto para o passageiro. Isso é sim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu acho que basicamente em relação ao lançamento da temporada é isso. Eu queria só colocar aqui duas coisas que são importantes e que eu tenho escutado muito, conversado com muita gente, e é uma mensagem que vale para os agentes de viagem. Está todo mundo muito preocupado e é natural que esteja, a gente tem que estar preocupado. Mas a gente não pode achar que a Terra parou, né? Que o mundo parou e que as coisas não continuam. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente tem que lembrar que os clientes não sumiram, né? Os clientes estão nas suas casas, igual a nós, né? Eles estão nas suas casas, podem não ir à sua agência ou podem não ligar, mas o que a gente precisa nesse momento, de maneira assim muito, muito forte, é se comunicar com os nossos clientes. É conversar, é mandar e-mail, conversar pelo WhatsApp, ligar. E não é ligar para, como a gente fazia sempre, então, afinal, o senhor está pensando em viajar? Não, liga, pergunta como é que está, como não está. As pessoas, nesse momento, estão bastante sensíveis e essa aproximação com as pessoas no momento desse é muito boa para o lado comercial, né? Você pode, com certeza absoluta, trazer os clientes muito mais próximos de você, sem ter que ir direto na questão da venda, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa ser positivo nesse momento. Não adianta a gente ficar quieto, recolhido no nosso canto, porque o turismo não vai acabar, como a gente sabe, ele vai passar por uma transformação. Transformações essas que talvez venham até para bem, né? Se a gente olhar coisas que aconteciam antes do 11 de setembro, mudaram depois do 11 de setembro em termos de viagem, e eu acho que o que a gente vai perceber também são situações onde coisas que nos incomodavam numa viagem, por exemplo, filas de check-in, filas para entrar num monumento, restaurantes hiperlotados, cidades hiperlotadas, coisas que a gente dizia, nunca mais eu volto aqui nessa época do ano, porque é impraticável. Esse aeroporto aqui fica lotado, filas para todo lado. Os novos procedimentos, né, que eu acho que isso vai envolver muita tecnologia, a verdade é essa, filas, você imagina, a gente chegando em grupo num hotel, é sempre pronto, o check-in e o check-out. O check-out nem tanto, mas o check-in do hotel, às vezes demora um pouco, distribuição de chaves e tal. Novas formas, utilizando aí muito da tecnologia, vão trazer agilidade para esse processo. Então, eu acredito que esse momento vai fazer uma grande revolução, não só no turismo, mas em vários mercados, mas no nosso caso, eu acho que a gente vai trazer bastante agilidade para o nosso negócio. Diga, Daniel. Não só dizer, acrescentar um pouco, que é, por exemplo, em relação àquilo que é algumas medidas já vieram para ficar, por exemplo, na hotelaria, em princípio, os buffets de café da manhã buffet, em princípio, não vai poder funcionar nos próximos tempos. Vai haver outras fórmulas para poder atender os passageiros no café da manhã, porque o café da manhã buffet leva todo mundo a se reunir num espaço muito curto. Também, por outro lado, como eu falei até há dias na outra apresentação que fizemos, portanto, já está a ser definido, por exemplo, que os apartamentos têm que ficar 24 horas em quarentena, ou seja, não podem ser usados desde que saia um casal ou um passageiro que ficou 2 dias, 3 dias, tem que ficar 24 horas de quarentena para higienização, e também tudo que está dentro do apartamento, desde a comando de televisão, tudo tem que estar de forma empacotada, individualizada, para não poder ser usado por mais que uma pessoa. Ou seja, para que transmita segurança. Inclusive nos restaurantes, aqui em Lisboa já está funcionando, o restaurante não tem mais carta. A carta ou está fixada junto à mesa do restaurante, ou então ele tem que haver um painel, tipo uma televisão com a carta, ou então o garçom tem que trazer a carta num tablet. Ou seja, não há mais papel com carta. Nos hotéis a gente não vai ter mais aquela informação que tinha, sei lá, números de telefone, horário, essas coisas.
Portanto, e são coisas que já vieram para ficar, isso já não vai mudar. Portanto, aquilo que você falava há pouco, quando foi do 11 de setembro, a gente chegava nós chegava no aeroporto, passava sem ter que passar em raio-x e tal. Isso já vai para ficar, essas coisas já não vão mudar. Mas isso é normal e acaba por ser até mais um nível de segurança bom para o passageiro. Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta do Flávio Adriano a respeito das formas de pagamento, se foram alteradas. Não mantém-se as mesmas formas de pagamento da Lusa Nova, o parcelamento em 10 vezes sem juros, com entrada e mais 9 no cartão de crédito, boleto e cheque. No momento não houve nenhuma alteração nisso. E só para terminar essa questão das excursões e deixar o Chico falar, que ele deve estar ansioso para falar sobre Roma, eu queria falar só uma questão em relação às viagens em circuito, né? Como vocês devem imaginar, nesse novo momento do turismo, para um passageiro escolher a viagem dele, ou montar a viagem dele, ou planejar a viagem dele, ele não vai ter só que se preocupar com a localização do hotel, ou com a categoria do hotel, ou com o restaurante que ele quer visitar, ou o monumento que ele quer visitar. Uma série de protocolos vão ser implementados, e a pesquisa que o cliente vai ter que fazer para ele, né, fazer a sua viagem vai ter que ser muito maior do que era no passado. E com isso, quando a gente fala de circuitos, essa pesquisa ela já está toda feita, né? Um circuito, quando é publicado, um circuito, quando é vendido, toda parte, se o hotel está de acordo com os protocolos de segurança e higiene, como vai ser feita a visita dos monumentos, que horários, os restaurantes para os jantares ou para as refeições, quer dizer, tudo isso já vai estar organizado, seguindo as medidas necessárias para esse novo turismo que a gente vai encontrar. Então, mais do que nunca, você ter a ajuda de um agente de viagem e você poder oferecer para o seu cliente um programa, uma excursão, onde ele já tenha tudo isso pronto, tudo isso moldado, facilita muito e eu tenho certeza absoluta que traz também segurança para o cliente. Bom, agora, Chico, a gente lançando a temporada de Europa, as pessoas podem se perguntar, nossa, mas a Lusa Nova, uma operadora portuguesa, vai falar sobre Roma, e não é à toa que a gente vai falar sobre Roma. Para você ter uma ideia, Chico, na nossa programação de circuitos europeus, hoje a gente tem 39 roteiros na Itália. Quer dizer, é um número bastante grande, considerando o número de roteiros que a gente tem, que está aí à volta dos 120 roteiros. Então, a gente já está falando em mais de 30% dos roteiros vão à Itália ou passam pela Itália, sempre ficando no mínimo 3 noites em Roma, o que ajuda muito para fazer as visitas, sempre tem ali um tempo livre ou outro, sempre dá a possibilidade de estender um pouquinho quando Roma está no início ou no final da excursão. E desses 39 roteiros, só 4 não vão a Roma, né? Então, quer dizer, você vê que Roma é unanimidade, como sempre, e os que não vão a Roma são o circuito que vai à Sicília, faz especificamente a Sicília, ou o circuito que faz os lagos italianos, aí faz mais o norte, então não faz muito sentido, mas é óbvio, você sempre pode entrar ou sair por Roma e fazer uma extensão, porque vale a pena. E é para esse pessoal que vai oferecer para os seus clientes ou para os clientes que estão nos escutando quererem ampliar a estadia em Roma, quererem conhecer Roma, que eu passo para você a palavra sobre essa cidade fantástica que eu particularmente gosto muito e deixo a palavra com você. Se apresenta, fica à vontade. Bem-vindos a Roma. Que ótimo! Buongiorno a tutti! Você sabe que, embora nós já estejamos no período da tarde, a essa hora a gente ainda diz buongiorno. Não é porque os romanos acordam tarde, não, mas porque realmente durante o dia a gente ainda diz bom dia. Aqui a gente divide em bom dia e boa tarde, né? Por aqui. Chico, só te cortando muito rápido, eu vou compartilhar a tela, então, agora, começar já a compartilhar a tela, sua imagem vai ficar aqui do lado, com as imagens que a gente tem sobre Roma. Maravilha. Eu quero dizer uma coisa. Uma das cenas romanas, eu fui realmente muitas vezes para lá, mas uma das visões que eu tenho ali na região do Foro Romano, tem uma série de mapas que foram mostrando a evolução do Império Romano, né? Nos séculos. E chegou um momento em que o mundo inteiro, o mundo conhecido, era Roma. Então, é natural que dos 39 roteiros que a Lusa Nova opere, quase todos passem por Roma e fiquem em Roma pelo menos 3 dias, porque
o significado dessa cidade, que já foi o mundo, é muito grande, é muito importante. E eu sou um apaixonado pela cultura romana, pelo que é a influência de Roma no mundo contemporâneo, no mundo atual, até hoje. E o fato que ela seja conhecida como cidade eterna, como está escrito aqui na nossa tela, não é à toa. O primeiro registro de que Roma passou a ser chamada de cidade eterna é dos primeiros anos depois de Cristo, está nos escritos. E isso significa, os romanos, já desde aquela época, achavam que acontecesse o que acontecesse com o mundo, Roma permaneceria. Eu acho que não preciso ir muito longe. Ela está aí, ainda hoje é a maior cidade, mais importante da Itália, uma das mais importantes da Europa, e também uma das importantes atrações dos roteiros da Lusa Nova. Então, a gente fica feliz de poder inaugurar essa conversa. Olha, nessa tela do Circo Máximo, amigos, prestem atenção, vocês estão vendo, o Circo Máximo é essa região gramada, cercada de árvores, onde, nos vários séculos do Império Romano, aconteciam corridas de bigas, espetáculos circenses, havia muitos animais de grande porte, elefantes, leopardos, leões. Era uma região de entretenimento. Mas preste atenção naquelas edificações, nas ruínas que estão até muito bem conservadas, de um dos montes, de um dos 7 montes, uma das 7 colinas de Roma. Esse é o Monte Palatino. É um monte, olha só que engraçado, ele está a 51 metros acima do nível do mar. Roma está a 37. Então, ele tem 14 metros sobre a cidade. Isso era suficiente para que os imperadores da época, que residiam nesses palácios, que hoje seguem aí em pé, parcialmente, era um lugar estratégico. Desses 14 metros acima do nível da cidade, via-se, à esquerda da foto, não dá para ver daí, o rio Tevere, que era e é um rio importante, e naquela época mais ainda, né? Porque significava invasões, significava, em suma, muitas coisas. Do lado direito do Palatino está o Coliseu e o Fórum Romano. Então, era uma visão privilegiada sobre o que era o núcleo da cidade. Agora, sem querer contar muita história, acho que a mais legal desse lugar é a seguinte: tem lá, foi redescoberta poucos anos atrás, uma caverna. Essa caverna, nessa caverna, a loba famosa dava de mamar aos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Rômulo, numa briga com Remo, o assassinou. A coisa começou quente, e foi quente durante muitos séculos, e até hoje, de certa forma, e fundou uma cidade, quando adulto já, no ano 753 a.C. E como o nome dele era Rômulo, ele, num acesso de humildade, deu o nome à cidade que ele fundava de Roma, ou seja, a cidade dele que foi perpetuada pelos milhares de anos que se seguiram. Roma tem exatamente 2.773 anos desde essa fundação, mas já havia resquícios de ocupação humana nessa região, esse é o núcleo realmente onde nasceu Roma, de até 10.000 anos atrás. Então, é difícil dizer, tem muito de lenda na história de Rômulo e Remo, e até nisso a cidade eterna realmente é privilegiada. Então, é isso. Aí a gente entra nessa cidade. O propósito, amigos, é o seguinte: mostrar para vocês aquilo que vocês vão conseguir fazer numa visita individual, num forfait, ou então nos breaks dos circuitos da Lusa Nova,
que são excelentes e vão mostrar a você o que tem de absolutamente necessário em Roma, que são as grandes atrações, as visitas monumentais, o Coliseu, a Fontana di Trevi, a Piazza del Popolo, enfim, o Vaticano e assim por diante. A proposta aqui é dar umas dicas assim para aproveitar o tempo e trazer de Roma algumas lembranças bastante pessoais, né? Bastante personalizadas. Então, vocês estão vendo aí a placa. É uma das placas características, né? Esse formato retangular, em mármore, num tipo de letra muito próprio. E a Via Margutta é uma rua que eu tenho a impressão que muitos de vocês ouviram falar, mas talvez pouquíssimos tenham ido. Ela fica no coração de Roma, no centro de Roma, e é assim imperdoável não dar uma volta por ela e conhecer tudo que cabe numa rua. Olha aí, esse é um aspecto do início dela. Ela tem mais ou menos uns 250 metros de comprimento, talvez, no máximo 300, e você chega a ela, para quem está, por exemplo, na Piazza di Espanha, que é um lugar que todo mundo vai, aquela escadaria maravilhosa, aquela fontana que é a Barcaccia, que está em frente a ela, e que dá início à Via Condotti, que é um outro mito romano. Quem está na Piazza di Espanha pega, sentido Piazza del Popolo, a Via del Babuino. Ela sai da Piazza di Espanha e você já vê lá no fundo um obelisco, que é o centro da Piazza del Popolo. Entra nessa rua, anda uns 50 ou 70 metros, tem uma plaquinha que quase ninguém vê, porque a plaquinha é antiga, e está meio cheia de ferrugem e tal, está escrito Via Margutta. E você entra nela e encontra esse cenário que vocês estão vendo aí. Ela está invariavelmente assim, vazia, é muito raro alguém caminhando por lá. Não é uma rua tipicamente turística, mas é turística. Uma das atrações é uma bodega, na Itália a gente chama bottega, de um marmoraro. Essa figura esteve por lá, está por lá ainda, há cerca de 60 anos. Vocês estão vendo aí uma plaquinha que diz Via Margutta, né bella né brutta, mas Via Margutta. Ou seja, Via Margutta não é bonita nem feia, é só Via Margutta. E isso já mostra o espírito jocoso e muito bem-humorado dos romanos, né? E o Chico tem uma coleção dessas plaquinhas de mármore, né? Eu tenho. Cada vez que eu vou a Roma, eu trago 2 ou 3 para presentear amigos. Estou devendo a tua, viu, Sérgio? Em breve você vai receber. Agora, e talvez alguns dos queridos que estão nos ouvindo e assistindo tenham ganho uma plaquinha dessa. É uma lembrança, é um souvenir romano. E é um botequinho pequenininho. Ele tinha lá um marmoraro, né? Um marmoreiro, seria isso, que esculpia essas plaquinhas com essas frases, algumas inventadas por ele, outras ditos populares, né? E esse lugar é um lugar sensacional, porque com 12 ou 15 euros você traz um presente, você traz um pedaço de Roma para as pessoas que você gosta, né? E então, olha aí, essa aí é uma delas. Mas esse Via Margutta 110 tem uma história aí, né? Pois é. Vocês estão vendo uma placa, e pelo desenho, quem conhece cinema pode reconhecer os traços do talvez maior gênio do cinema italiano de todos os tempos, Federico Fellini. Tem ali um desenho dele mesmo, caminhando, todo encapotado, e à nossa esquerda, à direita dele, o desenho da esposa dele, Giulietta Masina. Essa placa está afixada na porta do prédio onde eles moraram durante 25 anos. Essa rua é uma rua muito conhecida por ser frequentada e habitada por artistas, pintores, performers, escultores e, no caso, cineastas. Outros também moraram aí, romancistas e tal. Então, não é nada de imperdível, mas é tão legal poder ver em Roma uma lembrança viva dessa,
de um grande nome da nossa cultura contemporânea, e poder trazer e contar para os amigos. Eu estive na casa do Fellini, mesmo que você esteja só na porta. Hoje, claro, ela foi vendida, ela foi transformada. Ele morava num ático, no 3º andar, e tinha um terraço em cima, todo verde, todo cheio de plantas. Muito bonito, muito legal, e é um cantinho ali ao lado de muitas outras atrações. Vejam essa fontana, por exemplo. Desculpe o pigarro aqui, é que eu estou destreinado em palestra. Essa fontana se chama Fontana degli Artisti, e ela tem mais de 100 anos de existência, e percebam uma coisa, ela tem 2 máscaras. A que está do nosso lado esquerdo é a máscara da tragédia. Ela homenageia os artistas, o teatro. A máscara do lado direito, sorridente, sarcástica, é a da comédia. Então, por isso é chamada Fontana degli Artisti. O legal, Sérgio, é que em Roma você encontra muitas dessas fontanas, e a maioria menores do que essa. Essa tem talvez 3 metros de altura, e ela tem, olha que bacana, 3 biquinhas, de onde jorra água, e a água de Roma é um dos mistérios de Roma, né? Roma tem água há milênios, e essa água é potável, e as pessoas, e turistas, e romanos, invariavelmente passam por elas e matam a sede. Tem 3 fontes, uma delas está no meio das 2 máscaras. É uma atraçãozinha bacana, e eu, pelo menos eu, tenho dezenas de fotos pessoais. Roma é uma cidade boa de se perder, né? Para encontrar coisas como essa, né? Caminhar e descobrir Sérgio, um pouquinho da cidade. As pessoas que me perguntam, me dá uma dica sobre Roma, eu digo, perca-se, sai andando, porque é impossível não encontrar coisas. Quem tiver olhos para ver, além das lojas, que são boas também, vai encontrar coisas maravilhosas, como essa Fontana degli Artisti na Via Margutta. O que mais temos legal. aí? Vamos lá. Depois a gente vamos falar um pouco de comida, né? De comida, olha, vamos deixar frisado nesse detalhezinho, mas antes de falar da Osteria Margutta, eu queria lembrar uma coisa. A Via Margutta, ela mesma, só tem 2 restaurantes. Essa Osteria Margutta, de quem nós vamos falar a seguir, e um restaurante vegetariano. Ele se chama Il Margutta. Foi o primeiro vegetariano em Roma. Então, você imagina uma cidade e um país como a Itália, uma cidade como Roma, onde a gastronomia é uma coisa espetacular, aqueles pratos típicos e tudo mais. Imagina abrir um vegetariano. E, no entanto, é o sucesso há 50 anos. Esse vegetariano foi o primeiro e é referência até hoje. É um lugar que parece uma galeria de arte. É moderno, apesar de ter 50 anos, é todo moderno, todo envidraçado, com obras de arte nas paredes, com esculturas. E ele é envidraçado muito luminoso. Então, é um lugar de moda e onde se come por muito pouco. E essa é uma dica para quem for para Roma. Aproveitando que você está falando sobre isso, Chico. Deixa eu só interromper o Chico aí, que ele está precisando tomar água. Volta só a foto anterior da fonte, por favor. Da fonte? Para ele poder beber água? Para ele beber água. Não só para isso. Deixa eu explicar também para quem está assistindo, só deixa curiosidade. Por favor, Daniel. Só para você descansar um pouquinho. Deixa o seu guia agora durante um segundinho só. Deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidinho, antes do Daniel falar. A gente teve uma pergunta aqui no Zoom, que é o seguinte: uma agente de viagem, uma cliente, solicitando, acho que ela não deve ter anotado a dica anterior que o Francisco deu, mas eu queria dizer o seguinte: não se preocupem com as dicas e detalhes, se perdeu alguma coisa da apresentação, porque depois nós vamos disponibilizar uma pronta referência com o nome dos restaurantes, o endereço, para que vocês possam ter acesso. A gente vai disponibilizar isso nas nossas redes sociais, então sigam a Lusa Nova tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente ainda essa semana disponibiliza isso para vocês, para que vocês possam ter informação em detalhes para quando forem atender seus passageiros. Mas vamos lá, Daniel. Não, eu só queria referir que em cima dessa fontinha aí tem SPQR. O SPQR faz parte
digamos, do estandarte da cidade de Roma, que Sim. quer dizer o Senado e o povo de Roma. E portanto, é um símbolo muito, muito famoso da época do Império Romano e toda a estrutura. E há outra também que é muito famosa, que é o spa. O spa, no fundo, que hoje em dia nós também já usamos muito na modernidade, não é? O hotel com spa, ir ao spa. O spa quer dizer salute per aqua, ou seja, quer dizer que é a saúde pela água. É algo que tem a ver com o gosto dos romanos pelas termas. Os romanos não conseguiam viver sem termas. Só para amenizar um pouco e dar um tempo aí também ao Francisco para tomar água. Eu te agradeço, e isso me fez lembrar uma coisa. Tem um ditado em Roma e que compõe também os versos de uma canção que fez muito sucesso 1 ou 2 anos atrás, lançada por um romano chamado Luca Barbarossa, um grande autor romano, que ele diz o seguinte, que Roma, quando o homem vivia nas cavernas, já tinha água quente e termas. Então, você veja que não é à toa que essa cidade tem um grande carisma e fascina tanta gente, a começar por mim, como acho que não é difícil perceber. Mas eu estava falando do vegetariano. O vegetariano fica parede com a casa do Fellini. Então, você imagina, nesse espaço de 250 metros, tem a casa do Fellini, tem o restaurante vegetariano, tem o Marmoraro e tem a Osteria Margutta. Essa osteria, ela também tem 60 anos que está lá, sempre um sucesso. Ela tem uma decoração toda lembrando o teatro. É o típico restaurante que é um cenário. Vale muito a pena. A gastronomia é maravilhosa e é uma gastronomia típica romana, mas modernizada. Tem lá um chefe que realmente caprichou e você come um pouco fora das típicas osterias da cidade e tudo mais, né? Então, a Osteria Margutta é conhecida também por ter sido, aí vocês veem uma visão externa dela, ela foi protagonista do filme Para Roma com Amor, To Rome with Love, do Woody Allen. Tem uma cena gravada numa dessas mesinhas aí fora, do casal protagonista, que tem uma duração bastante longa. Ela estava até com esse verde um pouquinho maior e chegava quase até o chão. É uma cena clássica daquele filme, talvez a icônica. Então, esse é um lugar que sentar ali, esquecer da vida e entrar numa fantasia que foi, imagina, foi fantasia do Woody Allen, um grande cineasta, né? Não é qualquer fantasia, né? Não, e até por conta disso ela virou referência em todos os catálogos. Não é um restaurante 3 estrelas Michelin, mas é um restaurante despojado, inovador e, ao mesmo tempo, um cenário lá dentro, acreditem, é um cenário de teatro. Então, é um lugar que vale a pena. Desculpa te interromper uma vez só, desculpa. Uma Claro. vez eu estava... Você falou que não era um restaurante de 3 estrelas, Michelin, mas valia a pena. Uma vez eu ia entrar aqui em Portugal, em Évora, num restaurante muito afamado, e veio um senhor ter comigo e perguntou: o senhor está procurando o quê? Estou procurando um restaurante assim, assim. Eu falou: não, meu amigo está enganado. O senhor não está procurando um restaurante, está procurando uma orivesaria. Porque o que você paga nesse restaurante é peso de ouro. Então você não está procurando um restaurante, está procurando uma orivesaria. Isso às vezes não é o mais importante. O mais importante é que a comida seja boa, não é que o preço seja muito caro, né? E como nós aqui do Brasil sabemos que na Europa é muito difícil que a comida não seja boa, né? Com 0 estrelas ou com 3 estrelas. Não é difícil. Por exemplo, já que nós estamos no assunto, esse é um segredinho de Roma e que qualquer romano conhece muito, alguns turistas conhecem também. Eu já frequentei muito esse filete de bacalhau, que fica num cantinho ali, num ângulozinho, entre a Campo dei Fiori e no centro também. E a Via Arenula, o bairro judeu, o gueto. Filete de Bacalhau é um restaurante quase centenário, fica num cantinho, ao lado dele, não aparece aí na foto, tem a menor igreja que eu já entrei na vida, que é Santa Bárbara. É um lugar muito, muito interessante, muito bonito. Essa é uma foto, talvez, no meio da tarde, mas
Se você passar depois das 6 da tarde, aí, você tem dezenas de metros de filas, o lugar é pequeno, serve um prato só, que é um espetinho de bacalhau, com mais ou menos uns 10, 15 centímetros de tamanho, e é um bacalhau excelente, frito, e o máximo que você pode pedir além do bacalhau, muita gente sai com esse espetinho andando pela rua, encomenda, pede, nem entra, nem espera para vagar mesa. Como é que imaginar que conseguia comer bacalhau em Roma, né? Pois é, olha só, que é um prato que aqui no Brasil a gente reconhece muito como português, né? Uma especialidade, mas na verdade ele está espalhado pelo mundo, né? Sem dúvida, sem certamente em Portugal se faz o melhor bacalhau que existe, mas aí em Roma tem esse. O Daniel, espero que concorde. Não, eu concordo. Você sabe uma coisa, os portugueses, a história do bacalhau é muito engraçada, eu conto muito rapidamente. Muitas vezes os brasileiros falam para mim, brasileiros não só, pessoas que não conhecem profundamente a história do bacalhau, pensam que aqui na costa do Atlântico português se pesca o bacalhau. Não existe bacalhau aqui. O bacalhau nós temos que ir pescar na Noruega, no Canadá, na Costa Nova, no Canadá, na Groenlândia. Porque, assim, os portugueses foram quase obrigados a ter que buscar o bacalhau. Por quê? O bacalhau tem uma particularidade. É um peixe que se consegue salgar com muita facilidade. E na época dos descobrimentos portugueses não havia refrigeração, não havia frigo, não havia geladeira, não havia nada. Portanto, a única maneira de conservar os alimentos era o sal. E é por isso que o sal, porque é que nós ainda recebemos no final do mês o salário? Porque o sal era de grande importância e era para conservar os alimentos. Então foi nessa época que os portugueses começaram a pensar o que é que nós vamos levar naquelas casquinhas de nós. Em 1500 chegou a Porto Seguro com o Pedro Álvares Cabral. Para comer, grande parte da comida era salgada, era em barricas, como aquelas barricas do vinho. Então o bacalhau foi um dos peixes que mais se adaptava à salga. E é daí que vem a arte dos portugueses. E depois a arte não é só a forma de salgar, é também a forma de tirar o sal. Tem que ter pelo menos 4 mudas de água para tirar o sal. Mas o bacalhau não é capturado aqui, é capturado normalmente no norte do Atlântico e depois é trazido para Portugal. E nós realmente somos os grandes especialistas. Os italianos também sabem fazer, né? E a prova está aí. Não, mas essa é uma dica que com 10 euros ou 15 euros você experimenta uma primícia da gastronomia romana e ali não é sentar e esperar chegar o bacalhau e o máximo que você pode fazer é pedir um pouco de pão, um pouquinho de puntarelle, que é uma salada pequenininha, picadinha e tal, com azeite, e é o que vale. Não é nada. Na verdade, o que você está querendo dizer é que o copo de vinho é o mais importante, o resto nem por isso, né? Com certeza, não podia deixar um frasco de vinho da casa, que são fresquinhos e muito bons também. Não, mas esse é o filete de bacalhau. O que eu acho interessante desse filete de bacalhau é que eu tenho certeza absoluta que nós, enquanto turistas, ou os nossos clientes, certamente podem passar em frente a esse restaurante ou essa bodega pequena e nem dar atenção, quer dizer, sequer tem ideia do que tem ali dentro e do tipo de comida que se pode achar ali dentro. Então, essas dicas são preciosas. É isso aí. Agora, a gente, por falar em dicas preciosas, essa é uma dica, vocês estão vendo aí a plaquinha que está na porta de um lugar maravilhoso. Esse Soralella é um restaurante, como vocês estão vendo, uma trattoria fundada em 1940, típica romana, e ali você come realmente a essência da comida local, né? Ele fica começa pelo lugar, é inusitado. É na ilha Tiberina, Isola Tiberina, que é uma ilha, é a única ilha no Rio Tevere, ali na região metropolitana. Então tem uma ilha, nessa ilha tem um hospital, uma igreja, uma farmácia e a Soralella. É uma coisa espetacular. Você atravessa essa ilha, porque tem pontes ligando os dois lados do Rio Tevere, e você está num restaurante chique, um serviço
5 estrelas, e com um cardápio espetacular. Você come todas aquelas especialidades romanas que a gente ouve falar. A tripa, que seria uma espécie de dobradinha, tripa alla romana, a coda alla vaccinara, que é uma rabada, feita de uma forma primorosa ali, com as especiarias locais, né? E as massas, né? O tonarelli cacio e pepe, um clássico, a gente come aqui no Brasil, mas recomendo experimentar na origem também. E o rigatone alla carbonara. O rigatone é uma massa típica também lá da região. Então, não é tão barato, mas vale com sobra tudo que você investir. Mas importante dizer que às terças-feiras está fechado para o descanso semanal, não é? Bom, eu, ao invés de publicar a foto do restaurante, sugeri essa plaquinha, porque eu tinha certeza que todos se encantariam, iriam, e se caíssem numa terça-feira, iam falar mal de mim. Então, saibam que terça-feira... Está fechado. Está fechado. Tá bom? Agora, a gente tem um outro lugar, que também a gente vai mostrando os detalhes. A gente sabe que a pizza é a mais famosa, a melhor, a casa da pizza, o berço da pizza é Nápoles, mas Roma tem uma pizzaria dentro do mesmo conceito do filete de bacalhau, que a gente falou agora há pouco. Ele tem uma jarrinha do vinho da casa e tem até o endereço, Via del Governo Vecchio, número 114, Roma. Tem até o telefone. Não adianta ligar para reservar mesa, porque não reserva. Você chega lá e é fila na certa. Eu só peguei uma ou duas vezes, fui muitas vezes aí, peguei uma ou duas vezes sem fila, mas assim, às 11h15 da noite, um pouco antes de fechar. Ou então, teve uma vez que eu fui almoçar às 6 da tarde, quando abre, entendeu? Então, é espetacular. O Buffetto é uma figura. O Buffetto seria um bigodinho, né? O bafo é bigode, Buffetto bigodinho. É um romano que deve estar acima de 90 anos, eu espero que esteja, porque alguns meses atrás eu estive lá, e ele estava, que fica sentado, não no caixa, do lado do caixa. No caixa fica provavelmente uma sobrinha, uma filha, e ele fica lá, porque sempre tem um lugar vago lá em cima, ou lá no fundo, né? E volta e meia chega algum amigo, e esse amigo não fica na fila, né? Típico de Roma e típico de muitos lugares também, isso é normal, né? Mas é uma maravilha. Eu só queria descrever o conteúdo da pizza Buffetto, que é uma coisa, a gente está acostumado a muitas pizzas, né? Muitos sabores e tal, aqui tem as clássicas, né? Mas a pizza Buffetto, que é a típica da casa, e acho que metade de quem vai para lá pede, leva tomate, mozzarella, até aí nenhuma novidade, fungo, ovos, alcachofra, cebola e pimentões. Eu asseguro que a gente sai muito feliz. Então, para não perder. O Buffetto fica na Via del Governo Vecchio, como a gente viu, que é pertinho da Piazza Navona. Então, não tem desculpa de não tentar ir, porque está ali do lado, né? E essas são dicas para quem vai para Roma e quer ver algo além do indispensável. Sem dúvida. Né? É isso. Bom, esse aqui eu quero falar, Chico. Desculpa, mas esse eu quero falar. Essa eu quero falar. Tua, Sérgio Viana. Vamos lá. Porque esse lugar, o Erbucheto, foi um lugar que eu visitei há exatos 20 anos atrás, a primeira vez. E aquilo ficou gravado na minha memória. Eu fui descobrir efetivamente o nome desse local agora na pesquisa junto com o Chico, porque eu não me lembrava o nome. A referência que eu tinha era um restaurante muito pequenininho e que vende uma porqueta de comer ajoelhado. Um restaurante super simples, super barato, que foi fundado em 1890 e que, basicamente, a vida dele é vender a porqueta, que é fatiada na hora e fica na rotisserie ali na frente do restaurante. Então, você vê aquela porqueta rodando, né, e cozinhando e tal. Ele tem o vinho da casa. Mas o que mais me chamou a atenção é que assim, o lugar tem 5 assentos, 5 lugares para você sentar. O restaurante tem 5 lugares só. Mais nada. É super antigo, como vocês viram. São os descendentes do dono, ou do fundador, que hoje tocam o negócio e mantém as características de mais de 100 anos atrás.
Uma coisa que me chamou muita atenção e me lembro até hoje é que, para servir a porqueta, eles não usam pratos, né? Então, você vai receber uma folha de papel manteiga em cima da sua mesa, você escolhe a quantidade de porqueta que você tem uma foto da porqueta que é fatiada na hora, é uma delícia, cheia de condimentos e temperos, o sabor é inigualável. Você pede o seu pão, ele traz o pão para você, ele coloca a quantidade de porqueta que você pediu em cima desse papel. Vinho é o vinho da casa, ele tem o vinho tinto e o vinho branco. Ele tira na hora para você de uma barrica. E é isso, você come, para vocês terem uma ideia. Hoje um sanduíche de porqueta está custando a média de 3 euros. Ou seja, é uma refeição que, pronto, é uma refeição rápida, mas extremamente típica de Roma. Eu amei, para vocês terem uma ideia. 20 anos foi a primeira vez, há 20 anos atrás foi a primeira vez que eu fui a esse restaurante, e eu nunca consegui esquecer, porque realmente a comida é sensacional e a ambientação, que muitas vezes as pessoas enxergam de maneira equivocada e dizem, não, porque é muito pequeno, porque é muito velho, mas isso é Roma, né? Isso ali comem os romanos. Esse restaurante, para vocês terem uma ideia, ele fica ali na Via del Viminale, muito próximo ao Termini, que é a estação de trem, então vocês conseguem ir andando, é uma localização bastante central. E sugiro que vocês digam aos seus clientes para visitarem, para experimentarem, porque é uma iguaria romana que realmente está há 20 anos na minha cabeça e tenho certeza, todas as vezes que vou a Roma, gosto de passar lá e comer o sanduíche de porqueta, porque realmente é diferenciado. Água na boca, né, gente? Não O é? Sérgio explicando, então. O Sérgio é um gourmet, né? Ele é um Quem me cara dera, que quem me conhece. dera, quem me dera. É bem melhor Mas essa dica é ótima. porqueta do que o hambúrguer do McDonald's, seguramente. Olha, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Olha, não dá, acho que não são. Não tem comparação, né? São tribos diferentes. Tem para todo mundo, mas essa porqueta é maravilhosa, esse lombo, né, do porco, algo gorduroso também, mas aí está o sabor, né? Mas é muito, muito gostoso. É isso aí, vamos continuar. Bom, Chico. aí aí eu preciso explicar. Vocês estão vendo um restaurante que vocês não estão vendo, porque ele está coberto aí por essa planta. E o segredo maior dele é esse mesmo. O restaurante está sempre lotado. Aí tem que reservar. Às vezes, um dia antes só não basta. Mas é um lugar clássico chamado Almoro. O Almoro é de 1929. Tem, portanto, 91 anos. E esse lugar está a cerca de 70 metros da Fontana di Trevi, é um dos lugares mais movimentados de Roma, e a rua dele está sempre assim. Só entra gente aí para ir no restaurante, e não são turistas. São os romanos, mas aí tem romanos de outro perfil. Tem muito político, porque essa é uma região onde tem o Congresso, tem o Palazzo Madama, o Senado. Então, durante a semana, perfil, na hora do almoço, em geral, políticos e empresários, lobistas, provavelmente. E à noite, são romanos que moram, em geral, no centro e que vão comer extremamente bem. Aí tem, como diz a nossa amiga Silvana Zeloni, filha de um romano ilustre, que foi Otello Zeloni, e que, com certeza, fez muitas refeições aí. No Almoro você come a melhor carbonara, não da Itália, nem de Roma, nem da Itália, do mundo. É espetacular. Essa dica eu recebi muitos anos atrás, um amigo chamado Carlinhos Vergueiro, que me transmitiu uma recomendação do outro amigo, que é o Chico Buarque de Holanda. Vai no Almoro. O Chico morou aí pertinho nos anos 60, final dos anos 60, e frequentava. Tanto é que num dos vídeos dele, num dos documentários dele, tem uma longa fala, uma longa cena dele dentro desse restaurante. É um clássico. É raro ter turista. Peçam a entrada o carciofi alla romana ou carciofi alla giudia, que nós vamos ver já, a carbonara, e terminem, quem quiser pegar leve para aliviar a consciência depois de tanta caloria, terminem com um prato de frutti del bosco, que são aquelas moranguinho, os berries, frutas vermelhas, né? As frutas vermelhas, que é um pouquinho mais leve,
Olha aí. E aí o carciofi alla giudia é um prato típico de Roma também. Essa foto não é no Almoro, que a louça seria bem diferente, louça e talheres seriam bem diferentes. Mas é uma maravilha, é um alcachofre, que a Chiara Ancona Lopes adora também, que é outra que é meio exigente na comida, frito, com bastante azeite, e ele desabrocha como se fosse uma rosa, né? Uma flor. É de um sabor incomparável, mesmo sendo um prato tão simples. A maravilha é uma das típicas especialidades romanas, e acho que a gente, em seguida, vai poder ver um prato. Olha, observem essa mesa. Isso aí, primeiro, o lugar. Extremamente simples, é quase um barracão com várias mesas, com essa toalha de plástico, esses pratos de plástico também. E aí você encontra de tudo. Você encontra a mozzarella, você encontra o presunto, o salame, você encontra o arancine, você encontra o supplì al telefono, que é outra especialidade de lá, e a porchetta. Por quê? Porque esse lugar fica na região dos castelos romanos, ao redor de Roma e próximo de onde vem a porchetta, que é uma cidade chamada Aricia. Essa foto de uma típica mesa romana, de um domingo, de um sábado, em suma, onde os romanos saem e vão todos tomar um ar fresco e comer dessa forma, despojado à vontade e ficar de bem com a vida. Então, isso é de dar água na boca, realmente. A verdade é que nesses lugares mais simples é que você encontra as iguarias mais gostosas, mais saborosas, né? Isso aí não tem preço. E não necessariamente paga-se um preço muito alto por ela. Exatamente. Agora, eu acho que Roma é um dos lugares onde melhor se come no mundo. E aí vocês estão vendo o que tem a ver essa terrazza Rinascente com comida. Tem a ver porque a Rinascente é uma grande loja de departamentos que tem a sua área de alimentação, que é um charme, que é all'italiana mesmo, em grande estilo. A Rinascente equivale ao que poderia ser as Galeries Lafayette em Paris ou a Harrods de Londres. Não é isso? Concorda, Daniel? Não, sim, estava falando o Corte Inglês em Espanha. Também. Corte Inglês em Madrid, na Espanha, em Barcelona. É verdade. Então, são lojas símbolo desses lugares, desses países. É um espetáculo só de chegar no café. Você vai subindo as escadas rolantes e vai vendo aquelas modas, aqueles figurinos, aquelas marcas grifes maravilhosas, aquele estilo todo, né? Até o perfume no ar. Tem um andar ali que vende só perfumes e provavelmente eles aromatizam e você subindo a escada rolante. Quando você chega no 6º andar e vai para o café, tem alguns pequenos restaurantes também muito charmosos, mas o café dá essa vista aí. Então, Roma é conhecida também pelos seus tetos e as suas cúpulas. E se vocês puderem observar ali no meio, no fundo, lá no fundo, é a cúpula do Vaticano. Então, quanto vale um café desse? Na hora você paga 3 euros, 4 euros, mas, caramba, isso vale muito, né? Daí você sobe, vai até o terraço mesmo, tira as fotos e pagou 100 cafés que você tomasse. É um lugar maravilhoso, é uma dica de quem está ali no centro, num breakzinho ali de um circuito, sobe na Rinascente, pelas escadas rolantes, chega lá em cima, aí você se sente soberano, né? Porque ter na frente dos olhos uma coisa dessas, né? Com esse significado todo, com essa magnitude, essa história, eu acho que é um café com muita história, né? Com muito privilégio. Ô Chico, a gente teve uma pergunta aqui, você falou dessa terraça, do café, a gente teve uma pergunta da Fátima Chenin, via Facebook, em que ela estava perguntando se tem dica de café. Eu acho que essa é uma dica, Fátima, de um bom café, não é? Então está dedicado a você, embora você conhece tão bem Roma, que provavelmente você já esteve. E se não esteve, estará, porque a Fátima é outra fanática por Roma. Tem alguns aí assistindo que eu já identifiquei que também são como eu, como nós, né? Olha aí, essa é uma visita interessante.
custo zero também. Eu estou tentando dar dicas bem econômicas. Viale São Paulo del Brasile. Essa é a avenida principal que sai lá da Porta Pinciana, no alto da Via Vêneto. Você atravessa, sai da Via Vêneto, atravessa a Porta Pinciana, que é uma daquelas portas, tem um muro ali, Le Mura Pinciani, e você atravessa e entra na Vila Borghese, que é um lugar que você, Sérgio Viana, conhece. Eu Sim. sei que é frequentador. Você vai jogar gol. Quanto você. Um dia eu chego lá. Imagina. Queria eu conhecer Roma como outras pessoas que eu conheço. Agora, a Vila Borghese é um parque no centro da cidade, é um verde, árvores, vielas, tem gente andando de bicicleta, família com criança e tal. E tem, curiosamente, na sua via principal ali, dedicada à nossa cidade aqui de São Paulo, né? Acho isso significativo. Tanto que tirei essa foto e hoje estou tendo o prazer de mostrar. Mas daí você está também a 200, 300 metros de um outro lugar que é imperdível. Ao visitar a Vila Borghese, além de tudo isso que eu falei, os passeios, as bicicletas e tal, é a Casa del Cinema. É um museu de cinema que foi inaugurado nesse século, acho que em 2004, por aí, não faz tanto tempo assim, e que era uma das mansões da antiga Roma, né, da Roma do século XIX, e foi transformada em Casa do Cinema. É um museu de cinema. Vocês estão vendo a placa em primeiro plano que diz Largo Marcello Mastroianni. Não é fraco também, né? E lá no fundo, um painel, uma gigantografia que deve ter pelo menos uns 4, 5 metros de altura, tem a altura do prédio, do próprio. Não tem mais, deve ter uns 8 ou 9 ali. Ele é bem grande. Talvez, assim, a gente perde um pouco a dimensão das coisas, dimensão, né? Quando a gente se encanta. Aí, esse local está aberto, está tendo sempre exposições, mostras. No verão tem filmes ao ar livre. E tem um barzinho que é delicioso para você tomar, como bem disse o Daniel no início, tomar o seu Campari, o seu Aperol, né? E ali tem uma coisa engraçada também. Como é um parque, tem muito passarinho. Tem o petirosso, que é um passarinho típico de Roma, e que ele sobe na tua mesa, na mesinha onde você está com o teu Aperol, o teu Campari e as tuas comidinhas, os teus canapés, ele vai lá e não tem nenhuma cerimônia de pedir. Se você não der, ele mesmo vai e pega, não tem medo nenhum de ser espantado. Então, essas coisinhas de Roma, essas dicas que acho que vale a pena o pessoal, os amigos, né, prestarem atenção e se agendarem. Sem dúvida. Né? Vamos lá. Aí a gente põe um pouco do pé na lama, né, Viana? O Daniel, quer comentar um pouquinho de Porta Portese e depois eu complemento? Bem, é assim, aqui Porta Portese é daqueles lugares onde você, se vai com a sua esposa, se vai acompanhar, tem que ter cuidado, não deixar... Aqui não tem muito esse problema, mas no Renaissance que você falou, tem. É não deixar muito o cartão de crédito livre, você pode voltar tuberculoso de tanta vez passar na maquininha. Aqui também, aqui tem esse problema, porque esse tipo de mercado de rua, como existe muitos em Roma, esses mercados oferecem de tudo a preços muito bons. Ou seja, para quem quer comprar souvenir, comprar lembrança para trazer para os amigos, é um lugar extraordinário, porque encontra de tudo. E, sobretudo, encontra aquela fala, eu diria até aquela ginga típica do comerciante italiano, que às vezes é bem mediterrâneo, né? Às vezes você tem que aproveitar, porque se você quer trazer 3 peças, você fala, ok, eu pago 2, mas levo 3. E bem conversado, ele acaba por fazer isso. Que é uma coisa que, se você fizer na Alemanha, o cara vai te bater e vai te dizer, não, paga 3 e leva 3. Aqui não, aqui dá para fazer isso, né? Aqui exatamente. Dá para pagar 2, né? Eu diria que é um meio termo entre a Alemanha Sim. e os mercados na Turquia, né? Ou na Turquia, ou em Marrocos, exatamente, é um meio termo. Não é? É um meio termo. Exatamente. Porta Portese é um mercado enorme, funciona aos domingos, das 7 da manhã às 2 da tarde, 3 da tarde,
e é muito típico, né? Ele funciona há muito tempo, já foi mais romano, entre aspas, mais característico. Hoje é uma Babel, né? Você encontra comerciantes de todas as origens, tem muito africano, tem muito oriental e assim por diante. Mas é um lugar para quem tiver uma manhã de domingo tranquila em Roma, eu acho imperdível. Antes de ir ver o Papa no Vaticano, dá uma corrida na Porta Portese, fica ali até umas 11 horas, aí chama um táxi e vai até Piazza San Pietro para assistir o Papa rezar a missa. É muito interessante, é muito típico, e você enxerga aí a romanidade mesmo, porque mesmo os estrangeiros que trabalham, que têm as bancas, assimilaram muito o jeito romano, né? Então, eles falam no dialeto, é muito engraçado. Eu acho um belo exercício de laboratório humano. É muito legal você se perder aí no meio dessa... Claro, tomando os cuidados que o Daniel claro, sem dúvida. Em qualquer lugar, agora. né? Em qualquer lugar, não tem jeito. Cuidado tem que ter em qualquer lugar do mundo, né? Sem dúvida. Esses lugares aqui normalmente não são lugares muito perigosos, não. Porque aqui, assim, como todo bom estilo italiano, nesse tipo de situação, eles mesmos montam a segurança do lugar, ou seja, exatamente. Para que você possa ter clientes tranquilos, eles mesmos se preocupam para que não haja distúrbio, não haja carteirista, enfim. É normalmente um lugar onde você até pode andar com alguma tranquilidade. Isso, o bom de Roma também é isso, o bom da Itália também é isso. Sim, sim. É bastante seguro ainda. Para que o negócio não seja afetado, eles se preocupam para manter a tranquilidade. Claro. Não, e Chico, eu vou te dizer que eu estou encantado com a apresentação, apesar de já ter visto antecipadamente as fotos, a gente ter conversado bastante a respeito. Realmente foi muito interessante. A gente está chegando ao final da nossa live. Foi muito esclarecedor para todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Mais uma vez eu repito, todas as dicas que foram dadas aqui, as referências, endereços, o nome do local, o que tem, o que vem, o Amoro é o carbonara, o albuqueto é a porchetta. Todas essas informações a gente vai ter uma pronta referência que vai ficar disponibilizada nas nossas redes sociais. Então sigam a Lusa Nova Brasil no Instagram, no Facebook, porque lá a gente tem utilizado muito para se comunicar com os agentes de viagem, com os clientes. Minha mensagem final, depois eu passo para o Francisco e para o Daniel, a minha mensagem final é que a gente mantenha a nossa positividade. A Itália é um belo exemplo disso, o que a positividade, o que o tempo faz. Vocês vão lembrar muito bem que há muito pouco tempo atrás, a Itália era um dos países mais prejudicados com a questão do Covid. Todo mundo olhava e pensava, puxa, nunca mais vou conseguir a Itália, a situação é muito complicada e tal. Eu escutava muita gente dizendo isso. E hoje a Itália está se reabrindo, a Itália está voltando às suas atividades normais, com limitações, obviamente, mas eu acho que são limitações temporárias que a gente vai ultrapassar, sem sombra de dúvida. Mas a Itália é um bom exemplo, ou seja, a gente há muito pouco tempo atrás se questionava da possibilidade de ir ou não à Itália por conta do problema, e agora a gente está aqui com uma apresentação super bonita sobre Roma, e com a Itália como um todo reabrindo, nos traz bastante esperança. Então vamos manter a nossa positividade em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza absoluta que as coisas vão melhorar. Lembrando sempre, as pessoas ficam naquela, não, porque aqui no Brasil a gente está com essa situação, mas vamos aproveitar esse momento que estão todos em casa, né? Aprendendo a cozinhar, assistindo lives e tal, aproveitar que os passageiros estão todos em casa, vamos ligar para eles, vamos sugerir, olha, o senhor já pensou na sua viagem para 2021? O senhor já pensou na sua viagem para 2022, início de 2022? Vamos instigar os clientes a pensarem em viajar, porque, sem sombra de dúvida, como eu tenho dito, viagem é um remédio para qualquer mal. Eu acho que mais do que nunca as pessoas vão querer viajar, vão se acostumar com o novo normal e vão querer viajar. Eu sou um deles, então logo tem aí um avião pronto. Eu quero viajar, preciso viajar, porque gosto, e o turismo não vai acabar. Chico, por favor. Muito obrigado. Quero agradecer à Lusa Nova, ao Daniel e ao Sérgio essa oportunidade de falar de uma cidade que está muito dentro das minhas veias, e eu me sinto filho da loba, irmão dos gêmeos ali, irmão mais novo, né? Apesar da barba branca já.
mas sou muito romano de coração, de alma, e acho que a Lusa Nova realmente abre um capítulo diferente de não apenas colocar comercialmente os seus produtos na prateleira, mas de oferecer, proporcionar algo mais sensorial, algo mais afetivo a todos. Então, foi um prazer. Espero que todos vocês vão para Roma, me avisem que a gente marca um café lá na terraça. Tá bom? Daniel. Olha, eu só queria dizer o seguinte, agradecer a Francisco, agradecer a todos que estiveram presentes, dizer, só para deixar um pouquinho de água na boca nesse prato cheio, nós estamos preparando umas experiências em Portugal, para vocês verem... Bem lembrado, Daniel, bem lembrado. Como se faz aí o pastel. Nós aqui não chamamos pastel de Belém, chamamos pastel de nata, né? Não dá o tema todo. Não vou dar não muita dá o dica, tema todo. Mas já nos estamos preparando umas experiências aqui em Portugal, desde uma visita a uma cave do vinho do Porto, desde como saber, por exemplo, como eu falava, como é que se faz, por exemplo, o leitão da bairrada, saber essa história do pastel de Belém, poder visitar também, fazer o passeio de barco no Douro, com as imagens sobre isso, enfim, várias experiências daquilo que nós fazemos nos nossos circuitos, também não só em Portugal, como temos preparado também em outros lugares da Europa. Por isso, nós vamos marcar novas lives, esperamos que vocês possam estar presentes. Ainda sobre Roma, é o seguinte, quem vai a Roma sempre deixa uma moeda na fonte de Trevi, mas atenção, tem que estar de costas para a fonte e tem que ter um pensamento positivo. Hein? Se tiver isso aí, vai voltar de novo a Roma e sempre com a Lusa Nova, ok? Obrigado para todos, muita saúde e muitas felicidades para todos. Para todos. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Daniel. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê em breve num próximo Prato Cheio. Um abraço. Tchau, abraço. Grazie, arrivederci. Arrivederci.